Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wellington. Nós estamos estudando nesse tempo a disciplina Método de Estudo Bíblico, onde nós já tivemos a primeira e segunda aula, onde a segunda aula nós tratamos do tópico observação, né, como parte dos métodos de estudo indutivo da Bíblia. Então, a nossa terceira aula vai tratar acerca da interpretação, o segundo passo, né, dentro do estudo indutivo da Bíblia. Então, antes da gente entrar na interpretação, eu vou fazer esse pequeno vídeo onde a gente vai revisar de forma muito rápida o tópico observação. Né? Vai seguindo aí os slides que eu já mandei para vocês. Nós vamos fazer uso do material da apostila. Como eu disse em sala de aula, o slide não é exatamente a apostila, mas tudo aquilo que a apostila aborda, está contido no slide. Então, a apostila ela é mais abrangente, né? Mas não tem como a gente trabalhar acompanhando passo a passo a apostila, até porque a gente lança a mão de outros elementos textuais. Então vamos lá. Em que consiste a observação? Qual é o objetivo da observação? Né? A observação tem como... Ela é um exame cuidadoso do texto. Né? Dentro da observação, a gente não desconsidera nada. Tudo é importante no texto. Qualquer detalhe é importante no texto. Uma data, uma circunstância, né? Às vezes é uma data festiva, um nome, verbos, conectivos. Né? Quando eu falo por conectivos, né? São as preposições, as interjeções e os vocativos. São coisas... Tudo é importante, nada é descartado durante essa etapa da observação. A observação ela vai ser o fundamento sobre o qual você vai edificar a sua interpretação. Se a sua observação não for meticulosa, for descuidada, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade em caminhar com fidelidade dentro do passo da interpretação. Então, de maneira geral, de maneira bem sucinta, a observação ela é um exame completo e cuidadoso, que visa dar atenção completa ao que se está vendo. A observação ela busca responder a seguinte pergunta: o que vejo? O que diz esse texto? Esse é o objetivo da observação. Os elementos que a gente observa, ela vai nos responder, tem como intuito responder essa pergunta. Né? O propósito da observação é fazer com que nós fiquemos saturados do texto. Né? Não é saturado no sentido de, tô cheio do texto. É saturado de maneira que a gente se apropriou do texto. Né? O texto já faz parte, a gente naturalmente já pensa nos pontos principais daquele texto, naturalmente a gente já repete aquele texto, a gente... trabalha os pontos centrais daquele texto até sem estar lendo, tamanha a familiaridade que nós já temos com esse texto. Né? E a observação demanda, né, algumas disposições, ela demanda uma vontade, porque ela vai pedir de você, né, muita dedicação, lançar mão de comentários bíblicos, dicionários, chaves bíblicas, né, pesquisas de contexto histórico, pano de fundo, tudo está dentro desse contexto de observação. Né? Dentro de uma observação de contexto intertextual, no próprio, na perícope onde você está estudando, às vezes vai te levar a ler um capítulo todo, ou um livro todo. Às vezes você tentar compreender como esse livro está harmonizado dentro de um testamento. A observação demanda também de você uma precisão. Ver o que realmente está no texto. Não inventar, é ser preciso. Né? É o desafio de você buscar se deter ao texto. Né? Como eu falo sempre em sala de aula, fugir da tentação de ser espetacular, de ser inédito, de descobrir aquilo que ninguém descobriu. Eu costumo dizer nas aulas de hermenêutica e também na de método de estudo bíblico, se você seguiu os passos e chegou a algo que ninguém pensou, 99% de chance de você estar equivocado. 99% de chance de ser você ter descoberto uma nova heresia, meu irmão. Porque
O objetivo do processo todo de interpretação do texto não é ser original, não é ser espetacular, inédito. É a verdade do texto, simples, objetiva e clara. E também demanda a observação de persistência, porque às vezes não vai ser fácil você ter clareza, você alcançar detalhes daquele texto. Alguns textos vão estar muito evidentes, elementos dele, outros vão demandar de você usar várias ferramentas, né? Passando adiante, nós começamos. O primeiro passo da observação, né, é a leitura exaustiva do texto. Né? Não só do texto em que você vai se deter para pregar, estudar ou para sua meditação devocional, mas também o entorno dele, o seu contexto imediato principalmente, e às vezes esse contexto amplo. Né? Depois de termos uma visão geral do todo, né, às vezes do capítulo ou daquele livro, passamos então a detalhes do texto propriamente dito. Né? Não devemos estudar detalhes antes de ter uma visão do texto como um todo, a sua estrutura, o desenvolvimento do argumento do autor. Ele é necessário que você desenvolva isso. Né? Então iniciamos lendo, né? Lendo como artista, lendo como um dramaturgo, né? Lendo como um músico que experimenta aquele texto. Né? Então, os passos da observação, nós vamos ter uma ordem que é a visão geral do todo da Bíblia, escolher um livro e ler ele várias vezes, fazer um gráfico, né? Uma tabela, né, de cada capítulo daquele livro e depois ir pegando os pormenores, estudar cada parágrafo, examinar cada verbo, pesar, considerar cada palavra, né? E principalmente, né, bombardear o texto com perguntas. Né? Dentro da observação a gente vai responder quem é o autor, quando ele escreveu, onde ele escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu. Isso tudo o próprio texto, na maioria dos casos, nos responde. E eu não devo avançar no passo da interpretação sem que estas respostas eu tenha encontrado. Né? Nós devemos também, nessa observação, atentar à estrutura do texto, à forma literária, né? Se é um texto profético, poético, histórico, né? Se são evangelhos, se são literaturas epistolar. Os termos que se repetem sempre com o mesmo significado, se aquele autor costuma usar aquele termo sempre com o mesmo significado. Então vamos lá. Passos da observação. Primeiro passo, oração. Nada sem oração. Oração é o ponto de partida, porque nenhuma ferramenta vai substituir, né, a orientação do Espírito Santo de Deus, né? Temos que orar e pedir ao Senhor que Ele desvende os nossos olhos, como o salmista ora. Segundo passo, identificar o contexto. Né? Como a gente já falou, existem duas abordagens contextuais. O contexto histórico, que vai nos dar aquele background, o pano de fundo, né? Da onde se desenvolveu, onde se construiu o texto, onde foi gerado o texto. E o contexto do texto, dentro da onde você delimitou aquela perícope, que é o seu contexto imediato, né, o ao redor do texto em análise, e o contexto amplo, que pode ser daquele versículo que você está estudando para um capítulo, daquele capítulo que você está estudando para outro tantos de capítulos, ou às vezes o livro inteiro. Então você precisa identificar esse contexto. Como diz o ditado popular, né? Texto sem contexto, ele é pretexto. Né? Terceiro passo da observação é observar o óbvio, aquilo que está claro, evidente. Né? Primeiro a gente vai no que está evidente, para depois buscar alguma coisa, cavar o texto. Né? Primeiro nos concentramos no que está claro, para depois buscar aquilo que está mais encoberto. Quarto passo, tratar o texto objetivamente. Sem elucubrações, vamos, né, como costume, conjecturando. Né? Não vamos conjecturar, vamos ser objetivo, deixa o texto falar por si mesmo. Né? O primeiro objetivo de se observar o texto é descobrir o seu contexto. Não recorra ao texto simplesmente para tirar algo para nós mesmos, mas a verdade, meus irmãos.
O que importa no texto é a verdade. Quinto passo, leia com a finalidade. Com a finalidade de responder aquelas perguntas. Quem escreveu, né, quando escreveu, quais os personagens principais, o que estava, por que foi escrito, qual foi a resposta àquela advertência, àquela exortação. Né? Por último, não devemos nos precipitar na interpretação sem assentar o alicerce vital da observação. Sua compreensão será influenciada por suas pressuposições. O que você pensa, o que você sente ou o que os outros disseram. Então, quando a gente não faz uma boa observação, quando a gente não faz esse trabalho de dar a base, o alicerce sobre o qual vamos edificar os nossos passos de interpretação, muito com maior facilidade nós vamos ser conduzidos pelos nossos pressupostos, pela forma com que a nossa denominação interpreta aquele texto, como a forma com que o nosso que aquele pregador preferido interpreta aquele texto. A observação, o método indutivo, o objetivo dele é nos dar ferramenta, é desenvolvermos ferramenta para uma interpretação fundamentadas em elementos do texto. Tá bom? Então, meus irmãos, essa foi uma breve revisão aí do conteúdo da observação. Nosso próximo encontro nós vamos estar falando da interpretação dentro do OICA. Primeiro, observação. Segundo, interpretação. Que Deus abençoe nesse tempo de dificuldade e nos vemos em nome de Jesus.